tantas doenças que os idosos vêm a ter, como eu já falei, né? São tantas doenças e onde nós temos que ter esses cuidados. Muitas vezes são doenças como mastigação, deglutição, como os pacientes que têm Alzheimer. Até nós vamos, de repente, um dia fazer um programa aqui falando dessa doença, porque até uma certa fase da doença, eles podem comer um tipo de alimentação. Chegou uma certa outra fase, eles já comem um outro tipo de alimentação. E já na fase final, é totalmente diferente. Muitas vezes são até sondados. Então, nós temos que cuidar a alimentação do idoso. Diabetes, insuficiência de órgãos, Alzheimer, como eu falei, devem ser respeitadas. O que não significa que a alimentação dessas pessoas não possam ser saborosas, não possam ser gostosas. Como até o próprio Marcelo falou, lá no asilo, eles devem ter comida gostosas lá também. Não deve ser qualquer coisa que olhar lá, que muitas vezes olham lá, uma comida sem sabor, uma comida monótona, sem cor, né? Sem quando a pessoa está ali olhando, o que acontece, não agrada o paladar, não agrada a visão. Olha, gente, nós temos que olhar e ver, pô, isso aqui deve estar gostoso, porque você viu cores ali, lembra quando eu falo aqui dos pratos, como é que ele deve ser colorido? Aquele colorido vai te trazer vontade de comer, porque principalmente quando a pessoa está doente, na fase dos 60, que é idoso, ele não tem vontade de comer. Muitas vezes, você tem que dar na boca daquela pessoa, para ele poder se alimentar, para ele poder sobreviver. Gente, é tanta coisa que se nós fôssemos pegar um conteúdo de alguma coisa do idoso, pegar um conteúdo só, nós ficaríamos o programa inteiro. Mas aqui nós estamos trazendo algo que você venha refletir. Pô, eu tenho que me cuidar agora. Eu já estou nos 60, Nutri. Eu já estou com 70 e eu estou sentindo já esse tipo de dificuldade. Não, eu tenho que... Você tem que chamar a atenção para o teu organismo. O que o teu organismo está pedindo? Porque eles pedem. Gente, assim como o nosso organismo pede água e muitas vezes você acha que é fome, você pode fazer esse teste. Às vezes o teu organismo está pedindo é água e não comida. E o que você faz? Não toma água, vai lá e come. O que acontece? Você continua com aquela vontade. Mas se você fizer um teste e tomar a sua água, você vai ver que o teu organismo pediu foi água e não comida. Uma perguntinha para te aproveitar o embalo desse assunto aí. Uma pessoa de 80 anos, qual é a quantidade de alimento no organismo de uma pessoa que tenha 80 quilos, 90 quilos? Depende do que ele tem, o que ele tem de necessidades diárias para o organismo dele. Lembra daquele assim, não, questão de Alzheimer, para ter uma noção, o pessoal que está assistindo nós. Eles precisam de comidas mais calóricas. Eles precisam de ter energia. Eles precisam. Qual é a quantidade de caloria no organismo para uma pessoa de idade, na média, no dia, para consumo? Para ter uma noção que o pessoal está pensando, está comendo demais, está comendo pouco, para ter um parâmetro. É o mesmo cálculo que a gente faz para um indivíduo, que vamos peso e medida, né? E as necessidades calóricas daí diária. Às vezes pode ser que esse indivíduo, esse paciente idoso, tenha que comer 1.700 calorias por dia. Daí nós temos que ver o que ele está com deficiência. Tu tá falando do Alzheimer aí, né? O que ele está com deficiência? O que ele não está comendo? Vamos ver. Qual o estágio que ele está? Ele não está conseguindo comer proteína. Tá, mas essa proteína, ele não está conseguindo comer a quantidade de 120 gramas, vamos supor, de 100 a 120 gramas, ele não está conseguindo comer porque ele não está conseguindo ingerir
ele tem problema de deglutição, ele tem problema na mastigação, o que que é? Porque daí o que que acontece? O cuidador deste indivíduo, ou junto com uma nutricionista, que ele vai ter que ser levado a um profissional. Eu vou dar uma experiência minha. Então, eu tenho meu pai, ele tem Alzheimer, o meu pai não está ainda na fase total da comida cremosa. Mas se tem um paciente que já chegou nessa fase, ele não está mais conseguindo comer, tem que ser o cremoso. O que que você vai fazer, Marcelo? Ele precisa comer carne, ele precisa comer queijo, ele precisa comer pão, ele precisa comer saladas, verduras, ele precisa comer arroz, ele precisa comer feijão. Ele tem que ter uma comida calórica, porque senão o que que acontece com esse tipo de paciente? Desnutrição. Muitos pacientes com Alzheimer morrem de deficiência, desnutrição, porque não conseguiu. Para eles tudo já comeu, eles não lembram, já comi, não quero. Então, o que que tem que ser feito para esse cuidador que está lá com este paciente? Pegar o alimento dele, tá? Fez o arroz e feijão, liquidifica. Ele vai comer o arroz e feijão. Ali ele vai estar comendo ferro. A carne, liquidifica. Faz o creme, se ele está na fase do cremoso, certo? Que não é a fase do meu pai ainda. O meu pai, ele já não consegue mais comer os legumes cozido. Então, eu tenho que fazer os purês, certo? O meu pai, ele come a carne desfiada, mas daqui a alguns dias eu sei que ele não vai conseguir comer nem o desfiado. Eu vou ter que fazer ele cremoso, passar no liquidificador, passar no mix. E ali no prato dele, faça colorido. Se você cozinha uma cenoura e um chuchu, liquidifica, coloca naquele prato separadamente o feijão, o arroz, a carne. Quando ele for comer, ele vai ver que tem um prato colorido, mais cremoso. E ali vai estar todos os nutrientes que ele precisa. Vamos dizer, como tu falou, ele vai precisar, não sei, eu não vou calcular aqui agora o peso por 80 quilos, eu tenho que ver o grau que está esse paciente. Mas vamos supor, são 150 gramas de carne, são 80 gramas de arroz, são 60 de feijão, legumes, aquele prato todo, legumes que ele tem que comer cozido, aquela parte, então cozinha ali beterraba, abobrinha, faça tudo cremoso e bota tudo separado para ele sentir aquele sabor. O pãozinho, tá? Ah, mas ele não está conseguindo o pãozinho molhadinho, faz a papinha para ele. Faz um mingau de aveia com banana para ele tomar um café da tarde com leite, sabe? Então, assim, ó, ele vai se alimentar e venha suprir todas as necessidades que ele precisa. Ele precisa comer fibra, esse paciente precisa de fibra, esse paciente precisa de minerais, precisa de vitaminas, precisa de carboidrato, precisa de proteína e precisa de gordura. Então, tem que ter na alimentação, desde o café da manhã até até a ceia dele, esse paciente é o único paciente, vamos dizer, se você, Marcelo, não consegue fazer a sua ceia, ou se tu consegue protelar alguma alimentação, esse paciente não. Esse paciente precisa das 6 refeições diárias. Por exemplo, um exemplo de jejum, vou dar exemplo meu vivido, eu estou dando exemplo meu, não posso dar de outra pessoa. O cafezinho da manhã do meu pai é um ovinho mexido, é um iogurte, é uma fruta e um café com leite, amassadinha fruta, sabe? Não deixe de dar frutas, não deixe de dar fibras. Não sei se isso vai poder te ajudar, né, nesse sentido, mas não esqueçam, vitamina C. Ah, mas ele não consegue mais chupar uma laranja Nutri. Ele não consegue. Mas por que você não faz o suco e dá para ele tomar? Ele precisa de vitamina C, certo? Ah, mas ele não consegue mais comer o peixe. Oh, faz um peixinho no forno, amassa ali, tritura aquele peixinho, faz um bolinho, sabe? Então, assim, você tem uma
diversas coisas. Como eu falei, cada assunto aqui hoje daria um programa inteiro. Então, assim, essas pessoas que têm esse tipo de deficiência precisam de uma alimentação saudável, porque muitas vezes o que vai acontecer com a alimentação saudável para esse tipo de paciente? Vai prolongar a vida deles. Vai prolongar a vida deles aqui com a gente. Tu tá me dando outra dica de ouro que eu tô passando para minha prima, que é a filha dele, do meu tio. É da dica que tô gravando áudio para mandar para ela. Que é outra dica de ouro, que tu tá abrindo muito horizonte de muitas pessoas que não sabe o que mudar na vida de uma pessoa que tem Alzheimer nessa etapa da vida. Por isso que muitas vezes nós temos paciente com Alzheimer que eles não conseguem se alimentar. O que é que acontece? Tem que ser internados e lá eles são sondados para receber a comida pela sonda. E como é que é essa comida pela sonda? Tu vai querer que o teu parente, ou o teu pai, ou o teu tio, ou meu pai, por exemplo, receba aquela sonda que vai cair direto lá no estômago, uma coisa gelada? Então não é preferível você sentar, ficar como eu faço, ir mais cedo para a comida, fazer uma comida gostosa e ele comer aquela comida quentinha que vai dar sabor, que ele vai sentir o sabor ainda, porque daqui a um tempo eles não vão sentir nem isso. Entende? Então nós agora, nessa fase da vida deles, o que nós temos que fazer? Dar essa prioridade a eles, dar esse prazer a eles, porque eles adoravam comer um churrasco. Então agora, como é que ele vai comer esse churrasco? Então você tem que fazer algo para eles sentirem o sabor, para eles sentirem o prazer de não ir para um hospital e ficarem sondados recebendo aquela comida, recebendo aquele líquido frio lá dentro do estômago deles, direto, sem passar, sem eles sentirem. Assim eles vão estar sentindo, mesmo sendo cremoso, mesmo sendo pastoso, eles vão estar sentindo aqui, ó, na boca, que tudo começa pela boca, aquele prazer do comer. O que tu fez hoje, minha filha? Pai, você está comendo um feijão. Ah, tá gostoso, filha, esse feijão tá bom. Filha, o que tu fez aqui? Ah, isso aí é um creme, é um soufflé de chuchu, um queijinho, olha que delícia. É, tá muito bom, porque você vai estar fazendo com amor, preparando aquela mesa com amor, preparando aquele prato para alguém que lá atrás batalhou, trabalhou, viveu, trabalhou a vida inteira, como meu pai hoje tem 88 anos, trabalhou uma vida para nós, para nos cuidar. E eu tô falando uma coisa pessoal, gente, minha, que eu vivo. Então, é a mesma coisa que tu tá falando, tô pelo lado do meu tio, que trabalhou anos da vida dele pelos familiares. Ajudou Deus de todo mundo, e hoje os familiares ficam atirados numa cama, mal e mal conseguem te movimentar. É a mesma esperança que tu tá passando, eu tô passando. Então assim, ó, leve pro sol, olha o sol, vamos ver o dia, ver a programação, dá aquele amor, dá aquele afeto e dá uma comidinha gostosa, porque eles precisam. Então o que nós temos que priorizar? Alimentos naturais, alimentos com fibra, incluir alimentos ricos em ômega 3, certo? Manter uma rotina nas suas refeições, comendo eles devagar, mastigando bem, comendo alimentos que venham trazer tranquilidade, ambiente limpo, uma mastigação lenta, mesmo que você ali achando que ele está comendo devagar, fique ao lado dele, certo? Consuma proteína, inserir no cardápio coisas diversificadas, com cores, que eles venham sentir prazer, evitar os excessos de gordura, comer gordura boa, assim como você precisa de comida boa, gordura boa, eles também necessitam. E finalizando aqui, porque já são 13h05, uma alimentação saudável, meu Deus, como passou rápido, Jesus. Uma alimentação saudável ajuda a prolongar a longevidade e a prevenir o aparecimento de diversas doenças, como colesterol alto, hipertensão e sobrepeso.
em qualquer época, um pensamento, em qualquer época e para qualquer pessoa, a alimentação adequada e saudável é importante para o quê? Para a manutenção e recuperação da saúde. Então, queridos, vamos cuidar de nós, que estamos nos aproximando da fase idosa, cuidar daqueles que já estão nessa fase e cuidar e dizer para os jovens, se cuidem, porque você vai passar por essa fase da vida também. Por hoje é só, gente. Espero que... Então, o maior prazer ter nesse programa hoje, com essa dica maravilhosa, não está nem na pauta esse assunto. Saímos da pauta hoje porque era um assunto muito importante, porque é um período da vida das pessoas muito complicado do dia a dia. Tanto para quem está vivendo, cuidando, né? Pois é, daí me pegaram de desprevenido, eu tive que... Então, mas isso que é bom, né? Isso que é bom, então, eu poder aqui ter ajudado e que você aí na sua casa também venha ser beneficiado com algumas informações que foram dadas aqui, de repente, como eu passo, como o Marcelo está passando, você pode estar passando, ou tem alguém que você conheça que está passando por isso. Então é isso, pastor Adilson. Obrigado, até semana que vem. Sempre uma alegria ter a tua participação no programa aqui, Litoral Meio-Dia pela Aba RTV, abrilhanta o nosso programa, também aos nossos telespectadores, que com certeza hoje, assim como o Marcelo,